Olá, boa noite. Agora são 10 minutos para meia-noite. E eu quero compartilhar ainda hoje aqui o terceiro dia do nosso plano de leitura, da nossa leitura bíblica do ano, tá bem? Estou aqui em Medianeira, no Paraná. Vamos lá, hoje é dia de Gênesis 6 e 7 e de Provérbios 3, tá bem? O que eu quero destacar em Gênesis 6 e 7? Tá? O que eu quero destacar está no capítulo 6. O texto reafirma que a geração de Noé era uma geração perversa, era uma geração assim que irritou Deus ao extremo, tanto ao extremo que Deus decide mandar o dilúvio, sabe? O texto diz no versículo 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal, tá? No entanto, nesse contexto terrível, Deus olha para Noé e o texto diz, porém, Noé andava com Deus. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, sabe? A gente fala muito de Timóteo, né? Quando Paulo escreve para Timóteo, e Paulo fala assim para Timóteo, Timóteo, os outros podem fazer isso e isso. Tu, porém, não, né? Timóteo é o porém, né? Ele é a exceção. Né? Mas Noé, ainda de forma ainda mais radical, Noé é a exceção. Noé vive em um contexto que justificaria que ele fosse também um cara perverso, um cara que não amasse a Deus, um cara pecador, um cara entregue ao pecado. Mas mesmo ele vivendo num contexto podre, perverso, inimigo de Deus, ele ainda é um homem que anda com Deus, sabe? Noé não é aquele cara que se deixa definir pelo contexto em que ele está. Ele é aquele homem que ele não se deixa influenciar pelo ambiente em que ele está. E a gente precisa ser como Noé. Tá? Se você se deixar influenciar pelo ambiente que você está, sabe? Você já deve ter visto muito essa história. O rapaz cresce na igreja, mas vai para a faculdade e se desvia. Por quê? Porque na igreja ele estava num ambiente controlado. Quando ele foi para uma faculdade e ele viu um ambiente totalmente perverso, contrário à fé cristã e tal, ele se perde. Tá? Então isso é muito sério. Cara, se você não for como Noé, você não será crente, você não vai servir a Deus, porque nós estamos no território inimigo, né? Como C.S. Lewis diz em Cristianismo Puro e Simples. Então, Noé é uma grande inspiração nesse sentido. Mesmo quando você está num contexto negativo, nocivo, inimigo de Deus, você ainda santifica a Deus nesse contexto, tá bem? E Provérbios 3? Em Provérbios 3... é um capítulo assim, que eu tenho muitas anotações, mas eu acho que o texto que resume Provérbios 3 está lá no versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie ou não se estribes no seu próprio entendimento. Né? Eu gosto muito de explicar porque muita gente não sabe o que é um estribo. Né? O texto fala, não se estribe no seu próprio entendimento. Transforma uma palavra, né, um substantivo, num verbo. Né? O substantivo é o estribo, que é aquele suporte onde você apoia o pé quando você está andando a cavalo. Tá? Então, o estribo é onde você apoia o pé, é onde te dá firmeza ao cavalgar. Tá? Então, o texto está dizendo, e aí o texto aqui transforma o estribo num verbo, né? Não se estribe, ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento. E todo o capítulo 3 de Provérbios vai falar sobre isso. Vai falar sobre nós fazermos do Senhor a nossa firmeza, colocarmos o nosso coração no Senhor, honrarmos ao Senhor, não sermos sábios aos nossos próprios olhos, ou seja, não nos apoiarmos na nossa própria percepção. Tá bem? Hoje eu estou lendo também Inteligência Humilhada, em que o Jonas Madureira fala, né? Nós não conhecemos nada perfeitamente bem. Nós não conhecemos nada exaustivamente. Tudo que nós conhecemos, conhecemos em parte. Tudo que nós conhecemos através da mediação de outras coisas. Então, nós nos apoiarmos no nosso próprio conhecimento, no nosso próprio julgamento, é uma grande burrice. É uma grande burrice, sabe? Então, apoie-se em Deus, sabe? Apoie-se no conhecimento de Deus. Apoie-se na justiça de Deus. Todo o capítulo 3 vai estar sempre colocando isso, vai estar sempre destacando isso. E uma vez definido isso, né, até o versículo 11, né, até o versículo... onde? Eu esqueci aqui, eu tinha feito a marcação, mas esqueci. Mas enfim, uma vez definido isso, onde você deve apoiar a sua vida, onde você deve firmar a sua vida, o que deve ser o ponto de referência para a sua vida, a partir daí ele vai dando algumas orientações mais práticas sobre fazer o bem aos outros, sobre não fazer o mal àquelas pessoas que estão próximas de você, enfim, questões mais pontuais. Mas a primeira coisa que ele destaca muito nos primeiros versículos é onde você vai firmar a sua vida, o que vai dar apoio para as suas ações. Tá? E a orientação aqui é que não seja em você mesmo, mas que seja em Deus. É isso aí.
Que Deus te abençoe. Estamos só no terceiro dia do nosso plano de leitura anual da Bíblia. E eu conto com você. Se você quer receber esse plano de leitura em PDF, tá bem? Através do seu direct, através do seu WhatsApp, só comenta aqui, eu quero que eu envio para você.